Queridos, eu quero então compartilhar com vocês, assim como eu falei no culto da tarde, a gente se sente muito, muito honrado de poder compartilhar um pouquinho a palavra do Senhor, porque a palavra é do Senhor, amém? Nós somos meros mordomos do Senhor, estamos aqui para servir a mesa do Senhor, que são vocês, que é a igreja, mas isso não quer dizer também que Deus não venha falar muito comigo, que Deus também não venha trabalhar muito comigo através daquilo que a gente vai estar ministrando com vocês agora à noite, tá bom? Bom, a gente está sempre buscando, orando, está sempre procurando submeter o nosso coração, a nossa vida ao Senhor, e o Senhor falou muito forte comigo sobre esse tema que a gente vai compartilhar agora. Nós vamos mexer um pouquinho aí naquilo que a gente chama de estilo de vida. Então nós vamos falar hoje aqui sobre alinhamento, tá? O tema vai ser colocado aí no painel, alinhamento assim na terra como no céu. Amém, gente? Alinhamento assim na terra como no céu. O que a gente tem percebido e entendido muito que é necessário a gente realmente entrar num tempo do Senhor, onde o Senhor quer ajustar muito as nossas vidas, o Senhor quer trazer muito alinhamento, seja na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, a forma como a gente tem caminhado. Então isso diz muito sobre o tipo de evangelho que a gente está vivendo, o tipo de igreja que nós somos. A gente sabe que nós somos a igreja que antecede o arrebatamento, nós somos a igreja do fim. E a gente já entendeu que não é só começar bem, gente, é terminar bem. E a gente quer terminar bem, a gente quer estar preparado para esse momento a qual o Senhor vai dar ordem aos seus anjos a tocar a trombeta. Então a gente quer falar disso, quer falar de alinhamento, quer falar de ajuste. A gente quer falar da importância de nós sincronizarmos o céu com a terra. Amém? A gente vai ler então o texto da palavra de Deus, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, lá no versículo 1, que diz o seguinte: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Versículo 2, então Jesus começa aqui a ensinar sobre oração, ele vai ensinar sobre aquilo que nós entendemos como Pai Nosso. Muita gente tem o Pai Nosso como uma forma de rezar, como uma forma de orar, mas a gente sabe que o Pai Nosso nada mais é do que princípios fundamentais, princípios espirituais para a oração. A gente sabe disso, cada estrofe, cada palavra que o Senhor diz aqui, ele está ensinando sobre oração. E aí ele vai orar, ele vai ensinar e vai dizer o seguinte: quando vocês forem orar, ele diz o seguinte, verso 2, ele fala: digam, Pai, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 10, o Evangelho de Mateus é escrito nessa mesma perspectiva aqui do Pai Nosso, só que existe um complemento que não está lá em Lucas. E o complemento no versículo 10, Mateus 6, é: que venha o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém, querido? Até aí todo mundo já sabe, todo mundo já leu pelo menos uma vez. Mas o que eu quero te chamar a atenção aqui é sobre esse pedido dos discípulos sobre oração. É isso que marca muito esse texto. A gente não sabe dizer aqui quanto tempo os discípulos já estavam caminhando com Jesus. A gente não sabe dizer. Aqui não informa mais ou menos que momento da trajetória, da caminhada, que eles fazem esse pedido para Jesus. Mas o que é interessante é que chegou um momento que partiu deles o desejo, o interesse sobre a oração. É importante dizer que ao olhar realmente na palavra de Deus, a gente vai ver que nunca existe uma ordem assim, que a gente tem que orar. É claro que a Bíblia diz orai e vigiai, é claro que a Bíblia diz sobre a importância de oração, mas quando Jesus fala sobre oração, ele fala assim: quando você orar, quando você der esmola, quando você jejuar. Isso dá uma ideia e pressupõe uma ideia de que Jesus espera que isso realmente seja espontâneo, que isso venha a partir da gente. E nesse momento aqui, os discípulos realmente pediram para o Senhor: Senhor, nós queremos aprender a orar. E a pergunta que a gente tem que fazer é o porquê que eles decidiram naquele momento fazer esse pedido. Por que esse interesse por oração? Por que esse desejo por oração? E uma das respostas, querido, é que a vida de Jesus inspirava. É que ao olhar a vida de Jesus,
sabe, inspirou aquele homem, aqueles discípulos a desejar sobre a oração. Ou seja, a vida de oração de Jesus não era só uma vida de oração muito assim, talvez muito teórica. Sabe aquela coisa muito teórica? Pois bem, a vida de Jesus não era teórica. A vida de Jesus de oração não era uma vida assim meio que ele orava aqui e de repente ele tinha dificuldade de fazer o que ele tinha que fazer, ou ele não sabia qual era o seu propósito. Não. A gente percebe ao contrário. A gente percebe Jesus orando, e a gente percebe Jesus muito, mas muito orientado, muito direcionado. Sabe, o propósito dele aqui na terra estava muito bem condicionado. Por quê? Porque ele tinha uma vida de oração. Então, a gente entende que os discípulos pediram para aprender sobre oração, porque Jesus orava aquilo que ele praticava. E aquilo que ele praticava, ele orava. Ou seja, o que mais inspirou, o que mais fez com que aqueles homens desejassem saber sobre oração, é que a vida dele de oração era uma vida que era traduzida para algo prático, para algo que realmente não era uma teoria. Então eles viam Jesus realmente o tempo inteiro fazendo a vontade do Pai. O próprio Jesus falou assim: eu só faço aquilo que vejo o meu Pai fazendo. Eu não faço nada além daquilo que o Pai me manda fazer. Então a gente vê Jesus, sabe, muito alinhado, muito ajustado com a vontade de Deus, com a vontade de Deus Pai. Isso fez com que aqueles homens desejassem saber sobre oração. Eles queriam andar debaixo da mesma autoridade e do mesmo poder que Jesus andava. E por isso eles desejaram saber sobre oração. Aqui é uma das explicações, e uma das explicações bem rapidinhas para a gente poder entender. Então, a partir desse pedido sobre oração, de uma vida prática, Jesus então vai ensinar para eles como é que funciona essa vida. Como é que funciona essa vida com Deus? Como é que funciona essa vida onde a gente é dirigido pelo Espírito Santo? Onde nós somos guiados pelo Senhor? Onde nós temos convicção daquilo que nós fomos chamados para fazer aqui na terra? Sabe, irmãos, em todo momento, quantas coisas se levantaram, né? Para tirar Jesus do seu propósito, para tirar Jesus, sabe, do seu destino. Mas nada tirou Jesus, por quê? Porque a vida de Jesus era uma vida prática naquilo que ele orava. Então aquilo que ele orava, ele praticava, e aquilo que ele praticava, ele orava. A vida de Jesus e a forma como ele caminhava era uma coisa só. A forma como ele orava e a forma como ele andava era uma coisa só. E a gente chama isso de alinhamento. A gente chama isso daquilo que Jesus foi ensinar para eles. E Jesus fala para ele assim: vocês querem realmente andar como eu ando? Vocês querem ter os frutos que eu tenho? Vocês querem fazer aquilo que eu faço? Jesus falou que nós fazíamos as obras que ele fez, amém? Curaríamos os enfermos, expulsaríamos demônios, falaríamos em novas línguas, que nós seríamos testemunhas deles em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, não é verdade? E é isso. Então Jesus vai ensinar sobre esse princípio, que você já sabe. Então Jesus responde para eles assim: olha, quando vocês forem orar, vocês devem dizer: Pai nosso, santificado seja o teu nome, e que venha o teu reino. E aí, irmão, entra essa parte do versículo 10, que é a chave de tudo. E seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. A gente chama isso de alinhamento. É quando o céu, a cultura do céu e os valores do céu começam a invadir a terra, começam a entrar na nossa vida. Nós precisamos entender que a vontade de Deus é que aquilo que é um fato no céu, aquilo que é um fato no mundo espiritual, venha a se tornar realidade nas nossas vidas. Aquilo que é uma verdade, querido, da parte de Deus, que já está consumada. Quantos sabem que já foram abençoados aqui com todas as bênçãos espirituais em Jesus? Irmãos, quando ele disse está consumado, está pronto. A gente tem falado aqui que aquilo que Deus tem para nós ainda, ele não vai preparar, ele já preparou, já está pronto.
A Bíblia declara que a nossa realidade está em Cristo, está em Deus. E a vontade de Deus é que aquilo que é uma realidade no mundo espiritual se torne agora uma realidade, um fato, também nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, na forma como nós lidamos com o dinheiro. A vontade de Deus é que aquilo que é um fato no céu se torne uma realidade também no nosso dia a dia, na nossa vida. Porque o que impactou os discípulos foi o estilo de vida de Jesus. Não era só orar e sair fazer o que ele queria. Ele orava, ele andava debaixo daquela oração. Ele orava e ele saía dali debaixo da direção daquilo que ele orava. Então eu creio, querido, que o Espírito Santo quer trazer alinhamento sobre isso, quer trazer ajuste. Que a realidade do céu venha sobre a nossa vida, venha sobre a nossa casa, venha sobre o nosso altar individual, que nós sejamos realmente assim invadidos por aquilo que é no céu, santidade, temor do Senhor, sabe? E o Senhor tem falado muito isso comigo, o Senhor tem tratado muito isso comigo, tempo de alinhar, tempo de ajustar, sabe? Tempo de realmente se colocar totalmente na dependência do Senhor. Sabe quando o carro está desalinhado? Quem já pegou um carro desalinhado? Fica andando com o carro desalinhado muito tempo. Você vê se o pneu não fica todo torto, vai comendo tudo errado. Aí lá na frente, depois de alguns meses, você é obrigado a trocar o pneu todo. Por quê? Porque estava desalinhado. Não era legal ter parado, ter levado no lugar, ter feito um alinhamento, ter calibrado, ter ajustado. Para quê? Para que lá na frente não haja necessidade da gente ter que ser tratado em alguma coisa. Mas o Senhor então fala de sincronismo, sincronizar aquilo que está no céu, aquilo que está no céu venha sobre a nossa vida aqui na terra. Sincronizar é o estado ou ato das coisas que estão acontecendo simultaneamente ou ao mesmo tempo. Sabe, é desejo do Senhor que aquilo que está acontecendo no céu venha acontecer agora, simultaneamente, ao mesmo tempo. Sabe, irmãos, eu tenho convicção disso. O Senhor quer trazer isso sobre a igreja dele, sobre a nossa casa em especial. Então ele ora, ele ensina a oração sobre que venha o seu reino. Agora, como que nós podemos traduzir isso de uma forma prática? De uma forma prática, o Senhor está falando sobre a gente trazer alinhamento sobre o nosso estilo de vida, sobre o nosso coração, sobre a forma como a gente tem andado. Sabe, é trazer sincronismo, alinhamento ao nosso estilo de vida com os padrões do reino dos céus. E sabe, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O nosso estilo de vida importa. Eu posso até aqui, irmão, ser ousado em dizer que a forma como a gente vive, a forma como a gente age, é mais importante até do que aquilo que a gente está falando. Porque para Deus, irmãos, é importante sim a forma como a gente está vivendo. Quando Jesus fala sobre oração, Mateus 6,6, não é isso? O que Jesus fala? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto vai te abençoar publicamente. Quer dizer que quando ele fala sobre orar, ele fala sobre orar, mas quando ele fala sobre como Deus vai responder, ele responde vendo. Isso quer dizer, querido, que muito mais do que palavras, Deus está olhando para a gente. Deus está olhando para o nosso estilo de vida. O Senhor está olhando para a nossa vida. O Senhor está olhando para como nós estamos andando. A mesma coisa a gente encontra, um exemplo aqui, a vida de Jó. Não é verdade? A Bíblia diz que houve uma reunião no céu, os anjos se apresentam diante do Senhor, e quem se apresenta junto com os anjos lá? Satanás, não é isso? Aí o Senhor pergunta assim, Satanás, onde você estava? Eu estava rodeando a terra. Você estava rodeando a terra? Aí o Senhor fala assim, você por acaso viu o meu servo Jó? E aí a resposta do diabo podia ser assim, não, nem vi. Estava tão distraído, passei pela porta da casa dele, nem resolvi entrar.
Não. A Bíblia diz que o diabo fala: eu vi Jó, eu observava Jó, eu sei quem é Jó, eu vejo a vida de Jó. Só que nesse caso o diabo teve que dar bom testemunho de Jó. Realmente Jó é um servo íntegro, reto, que se aparta do mal e teme a Deus. Então quer dizer que além do Senhor olhar, além das nossas palavras, Deus está olhando para a nossa vida. Agora, de acordo com o texto de Jó, não é só Deus que está olhando não, o diabo também está olhando. Satanás também está olhando. E querido, sem dúvida nenhuma, quando o Senhor fala sobre alinhamento, Ele está falando sobre a forma como a gente tem vivido, o nosso estilo de vida. E o estilo de vida importa. Quando a gente vê a história de Abel, não é isso? Abel e Caim, muita gente fala que Deus não recebeu a oferta de Caim, porque era uma oferta de qualquer jeito. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus recebeu a oferta de Abel, porque a oferta de Abel foi uma oferta melhor. Não diz isso. A Bíblia diz que Deus, antes de olhar para a oferta, tanto de um como do outro, Deus olhou para Abel, depois olhou para a sua oferta. Lá em Hebreus vai dizer que Abel ofereceu um sacrifício superior, porque ele ofereceu pela fé. Sabe o que isso quer dizer? Que não foi só oferta, era a forma como Abel vivia. Aquele Abel, mesmo não tendo palavra, não tendo lei, não tendo nada, não tendo nenhum tipo de conteúdo, Abel decidiu viver pela fé, para agradar a Deus. Amém? E pela fé, ele oferece um sacrifício melhor, porque era um bezerro gordinho, bonitinho, gostosinho. Não, porque a vida dele estava alinhada com a oferta dele. A forma como ele caminhou. Porque a Bíblia diz que eles foram expulsos do paraíso. E aí o texto chega a dizer o seguinte: e passaram-se muitos dias. O que aconteceu nesses muitos dias? O que aconteceu naqueles muitos dias é que Abel decidiu viver pela fé, para agradar a Deus. E Caim não. Caim já começou a viver como ímpio, fazia a coisa de qualquer jeito. Lidava com as coisas de qualquer jeito. Então, quando Abel foi oferecer, o Senhor olhou para Abel e falou: uau, olha o estilo de vida, esse menino me agrada, a forma dele andar me agrada. E aí Deus olha para a sua oferta, e aí Deus vai olhar para Caim. E aí na hora que ele olha para Caim, olha para a sua oferta, ele reprova Caim. Ele não reprova a oferta, ele reprova quem estava oferecendo a oferta. Por isso, meu irmão, não é cantar. A gente pensa que agradar a Deus ou impressionar a Deus é quando a gente sobe numa plataforma. Meu irmão, isso aqui não impressiona a Deus, não. Isso aqui não impressiona a Deus. Fazer coisas para Deus, servir a Deus. Eu quero servir a Deus, amém, vamos servir a Deus. Mas o fato da gente fazer algo para Deus não impressiona Ele. O que agrada a Deus, o que vai impressionar a Deus, entre aspas, é a forma como a gente está caminhando. É aquilo que a gente é na segunda, aquilo que a gente é na terça, aquilo que a gente é na quarta, aquilo que a gente é na quinta, aquilo que a gente é de manhã, aquilo que a gente é à tarde, aquilo que a gente é à noite. E mais do que isso, aquilo que a gente é quando ninguém está vendo. E quando ninguém está vendo, será que a gente está fazendo que nem Abel, né? Que Abel ofereceu algo, irmão, porque pensa em algo superior, é você honrar a Deus, é você ter temor a Deus, quando ninguém está vendo. Você tem tudo para fazer ali o esquema, você tem tudo para poder fazer ali, aquele jeitinho, mas você fala assim: não vou fazer não, porque eu temo a Deus. Porque o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu Pai, eu amo o Senhor, e eu não quero desagradá-lo. Então, queridos, alinhamento é quando os padrões, diga assim, alinhamento, é quando os padrões do céu começam
a mudar o meu estilo de vida. É importante a gente tocar nesse assunto. Sabe, a gente não pode só orar, Senhor, que venha o teu reino, e isso não venha impactar diretamente na nossa forma de viver. Tem que mudar, irmãos. Temos que entender que agora nós estamos debaixo do governo do Senhor. Que até então nós estamos debaixo do quê? Do governo do mundo, do governo das trevas, do império das trevas. Não é isso que a Bíblia diz? Colossenses 1,13 fala assim, que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meu irmão, nós somos libertos do império das trevas. Nós hoje somos livres, amém? A galera cantou aqui, entrou cantando, nós somos livres, livre para correr, livre para cantar. Não é isso? Então, querido, nós não estamos mais debaixo de cativeiro, de governo, de império maligno, de trevas. Pelo contrário, nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. E nós temos que aprender que nós temos que nos posicionar como tal. Sabe por quê, meu irmão? Porque a treva, Satanás, o pecado, ele não quer largar, ele não quer perder, ele não quer abrir mão. Eu me lembro que assim que eu converti, depois de alguns meses, eu estava com o irmão, e esse irmão é um profeta. Né? Eu era solteiro ainda, não era casado com essa mulher maravilhosa, a qual eu estou casado há 21 anos. Aleluia. Cada vez melhor, né? Diz que o melhor vinho é o mais velho, né? Sou eu que sou o vinho mais velho, né? Mas eu estava lá e aí chegou um irmão e falou assim para mim, ó, eu tinha pouco tempo que eu estava na igreja, e aí o irmão falou assim, olha, toma cuidado porque o diabo vai preparar um negócio contra você, um laço. Eu falei, ai meu Deus do céu, ô Senhor, me ajuda, me cobre com o teu sangue. E aí eu era muito novo na fé, mas eu já estava caminhando no Senhor. E não é que aquilo aconteceu, irmão. Olha só como o diabo faz. O diabo vai sempre tentar atacar, as trevas sempre vão tentar buscar naquilo que você, de repente, foi o seu lado mais fraco. O seu lado mais vulnerável. E eu lembro que eu trabalhava numa loja lá em Santos, uma loja grande, tem até hoje lá, é uma loja que tem no Brasil inteiro. E eu estava trabalhando lá na parte de crediário, eu trabalhava lá em cima na parte do crediário. E aí eu estava lá e de repente, querido, a loja lá que eu trabalhava, ela parou. A loja parou, tudo parou assim onde eu estava trabalhando. E de repente entrou uma moça lá. Eu já contei essa história para você, né? Tá tudo resolvido? Eu não te conhecia ainda, hein? Eu não te conhecia ainda, hein? Eu já contei para ela. Rapaz, aí, esse negócio do diabo querer, né? E aí, rapaz, o diabo foi e mandou uma serva dele. Mas assim, corta aí. Sabe, eu não conhecia ela ainda mais, irmão, era uma das moças mais bonitas da loja. Mais bonita da loja. Eu não, para mim, estava tranquilo. Que eu sabia que não era para mim mesmo, então eu já nem... É verdade. Mas assim, os caras lá, todo mundo, né, tinha aquela coisa, nossa, fulano. Irmão, naquele dia, acho que foi 2 dias depois que Deus usou o homem lá, o irmão, o profeta me falou, o diabo vai preparar um laço, aí se prepara, vigia. Aí vem ela, e ela entra na loja, irmão. Mas quando ela entrou lá onde a gente estava, lá naquela área grande, todo mundo parou. Mas ela não andava, ela desfilava. E eu parado assim no balcão, falei, oxe, que é isso? E ela foi até a ponta, aí ela pegou e virou ainda que nem modelo, assim, tal. Gente, ela começou a vir na minha direção, eu falei, será que é comigo? Meu Deus, é comigo, não é com fulano, não é com ciclano. Será que ela errou o caminho? Meu Deus do céu, o que essa mulher quer? Gente, mas ela veio assim, na minha direção, assim, ó.
E ela parou assim na frente do balcão, que eu estava atrás do balcão. Irmão, essa moça, ela nunca falou nem oi para mim. Ela nunca me deu bom dia, Léo. Isso eu tinha 21 anos, viu, irmão? Era muito novo. Ela nunca deu bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Ela nem olhava para mim. Mas naquele dia o diabo, sabe, que quando o diabo, irmãos, assim, de verdade, o diabo faz o feio ficar bonito, o bonito ficar feio. E ela chegou no balcão e parou assim e falou assim: e você? Eu? E você? Você não vai me convidar para sair hoje? Meu Deus do céu. Fiz isso não, amarrado. Irmão, na hora eu me lembrei da palavra do profeta. Eu falei, olha o diabo tentando me arrastar de novo para aquilo tudo que eu fazia no passado, para a minha vida totalmente errada, para aquele estilo de vida no mundo, aquele estilo de vida no pecado. Tudo isso veio na minha mente muito rápido, e eu só tive uma coisa para falar para ela. Eu falei assim, não. Muito obrigado pelo convite, mas nós não vamos sair. Oh, Jesus. Irmão, eu aprendi naquele dia o poder de falar não para o diabo. E aí, como diz a palavra, resistir ao diabo. Primeiro, submetei-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo, e o diabo fugirá de vós. Eu lembro que ela virou as costas assim, ó. E foi embora, eu nunca mais vi na minha vida. Ela só foi ali usada pelo diabo para isso. Para tentar impedir, atrapalhar aquilo que Deus estava começando a fazer na minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Existem coisas que não podemos e não pode mais fazer parte da nossa vida. Tem coisas que tem que ficar para trás. Sabe, uma das histórias que eu mais admiro é a história do Bartimeu, do cego Bartimeu. Não é? Porque Bartimeu gritou, enfrentou a multidão, quando Jesus falou assim para ele, deixa o cego vir. Irmão, a Bíblia diz que imediatamente aquele cego faz o quê? Ele joga a capa fora. A primeira coisa que ele faz é jogar a capa fora. Mas, gente, a capa ali não era só algo que podia ali proteger ele do frio, não é nada disso não. Todo mendigo, todo cego, toda pessoa que era amaldiçoada, tinha uma capa daquela. Mas quando Jesus chamou ele, ele jogou a capa fora. Em outras palavras, quando Jesus te chama, quando Jesus nos chama, a gente tem que jogar a capa fora. O estilo de vida antigo tem que ficar para trás. Tem coisas que não podem mais fazer parte da nossa vida. Tem coisas que não podem mais, querido, fazer parte da nossa caminhada. E nós temos que aprender, de repente, até sermos mais radicais. Não é isso? Mais radicais. Jesus falou claramente assim, olha, se o teu olho te faz errar, te faz pecar, o que ele diz? Arranca. Pelo amor de Deus, arranca. Arranca. Claro que você não vai ficar lá com a colher na frente do espelho tentando arrancar o olho. Ele está falando no sentido figurado ali. Mas ele está falando sobre a gente ser radical. O que está atrapalhando a gente, meu irmão, de caminhar? De ter um estilo de vida de acordo e alinhado com o reino de Deus. Na nossa vida. Na nossa casa. Nós temos que entender isso, queridos. Nós precisamos realmente olhar para a nossa vida, o que não está mais alinhando, o que não está mais de acordo, e começar a arrancar. A gente estava falando aqui à tarde que, uma vez, eu estava até falando do filme, lembrei do filme, que a gente foi fazer uma oração, lembra na casa daquela moça lá, na área continental? Irmão, a gente foi fazer uma oração na casa de uma irmã. Era irmã, não era irmã? Não era irmã? Era irmã. Fomos lá orar na casa da irmã, e ora para cá, e ora para lá, e expulsa para cá, expulsa para lá, e, sabe, irmão, e fala em língua, e faz de tudo, e a coisa não ia. A mulher passando mal, naquela coisa assim de
né, de estar sendo ali opressa por alguma coisa. E a gente começou a orar e falou, tem uma coisa errada aqui, não é possível. Aí sentamos com a irmã lá, e falei, irmã, pelo amor de Deus, irmã, se tem um momento agora para você abrir o seu coração, para você colocar para fora, para você poder, sabe, receber realmente perdão, ser curada, ser liberta, fala agora. E aí conversa vai, conversa vem, vai 1 hora, vai 2 horas, vai 3 horas. Aí teve uma hora que o Espírito Santo falou assim para mim, pergunta para ela o que ela tem escondido. Aí eu falei assim, o que você tem escondido? Porque o Senhor colocou agora no meu coração que tem algo escondido aqui. O que tem escondido aqui? Tu lembra, Firminho? Lembra direitinho da história? Estou contando mais, contando menos? Estou dentro da linha? Então tá certo. Não sou nem o Nelson Rubens que aumenta e venta. E aí ela falou assim, tem um negócio, lembra? Em cima do guarda-roupa. Eu, como que é? Tem um negócio que eu estava fazendo em cima do guarda-roupa. Falei, coisa em cima do guarda-roupa, fui lá, subi numa cadeira lá. Quando eu subo na cadeira e pego em cima do guarda-roupa, tinha um negócio lá. A irmã estava fazendo simpatia. Eu falei, estou fazendo uma simpatia. Sabe? Eu falei, não acredito. Simpatia? Sabe quando a pessoa já tentou de tudo e a pessoa está tão desorientada? Fazendo simpatia. Eu falei, irmã, pelo amor de Deus, crente não faz simpatia não. O negócio de simpatia está queimado. Né? Isso tem que cair por terra, querido. Essa coisa aí do passado, simpatia, horóscopo, tem tudo que ficar lá atrás. Agora você tem um Senhor, amém? Tem uns crentes aí que gostam de horóscopo. Deixa eu ver, hoje é quarta-feira. Hoje você vai encontrar o seu grande amor. A Iá faz isso? É mesmo? É mesmo, vou tentar. Crente horóscopo. Irmão, pelo amor de Deus, ou a gente é guiado pela palavra, ou a gente é guiado pelo Espírito Santo, ou a gente não é. A gente está falando aqui, a gente dá risada, mas isso está acontecendo demais, irmãos. As pessoas precisam converter. Olha o que diz aqui Jeremias capítulo 7, verso 3. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, emendai os vossos caminhos, as vossas obras. Emendai os vossos caminhos, as vossas obras. Deixa eu ver, coloca outra versão aí, a NVI. Corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu farei habitar neste lugar. Irmão, aquilo que a gente está falando e aquilo que a gente está vivendo tem que estar alinhado, tem que estar conectado, tem que estar emendado, tem que estar corrigido, para que a gente possa realmente trazer o céu sobre a terra, a bênção de Deus sobre a terra, sobre a nossa vida. Então nós vamos entender que existem padrões do reino de Deus. E que se nós abrirmos pequenas concessões, nós vamos pouco a pouco quebrando, pouco a pouco, desfazendo os padrões do reino de Deus. Uma coisa que quando a gente converte, a gente entrega a nossa vida para Jesus, é que agora os padrões do reino de Deus começam a fazer parte da nossa vida. Isso é uma verdade. Aquilo que a Bíblia diz, que agora as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Que agora a gente é nova criatura. Nova criatura, mas sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós vamos abrindo pequenas concessões. Pequenas concessões. A gente vai abrindo pequenas coisas e vai tolerando pequenas coisas, né? E aí é uma coisa aqui, é uma coisa ali. Não é difícil você ir numa festa de crente, e aí você chega lá na festa do crente, e tudo certo, até um determinado ponto. Daqui a pouco você já não sabe mais se é uma festa cristã, porque tem bebida, tem isso, tem aquilo, tem determinadas músicas. Mas tudo começa, querido, com pequenas
concessões, diga pequenas concessões. A gente vai abrindo algumas concessões, a gente vai tolerando pequenas coisas. Para a gente meditar e a gente caminhar para o final, Apocalipse capítulo 2, verso 20, vai dizer o seguinte, só para a gente entender: no entanto, Jesus está dizendo, contra você, tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz, profetiza, e com os seus ensinos ela vai induzir os seus servos à imoralidade sexual e a comerem, alimentos sacrificados aos ídolos. Eu queria que você prestasse atenção para a gente caminhar para o final aqui, essa palavra tolerar. E a gente pode mudar por concessões, vai concedendo, né? O que a gente precisa entender é que Jesus está falando aqui para a igreja dele. E aquela igreja lá, que é uma das igrejas lá da Ásia Menor, é uma igreja que ela foi tolerando. Sabe aquela coisa de começar bem, da gente ser fiel, da gente ser zeloso? Amém? A gente tem que voltar a ser zeloso. A gente tem que voltar realmente, me perdoe a palavra, a gente tem que ser aquele crente mais raiz, mais chato. Mais chato. E a gente fica tão preocupado com aquilo que as pessoas vão pensar, não é verdade? Que a gente vai abrindo concessões, a gente vai tolerando algumas coisas. E o texto diz que aquela igreja começou a tolerar. Mas tolerar quem? A Jezabel. E quem era Jezabel, gente? Jezabel era uma ação maligna. Alguns teólogos dizem que realmente existia uma mulher lá dentro, profetisa, que era, né, uma figura que Jesus identifica como Jezabel. Mas Jezabel aqui é uma ação maligna. É uma ação maligna. E como que começou a agir Jezabel nessa igreja? Começou a agir pouco a pouco. Foram concedidas pequenas coisas, foram se tolerando pequenas coisas, poucas coisas. Vai se tolerando, vai abrindo algumas exceções. Coisas, irmãos, assim, falo com muito amor, que não podemos, a gente não pode negociar. Se está na palavra, se o Senhor está dizendo, a gente não pode negociar. O fato é que aquela igreja foi tolerando, ela foi tolerando, até que Jezabel entrou. E quem é Jezabel? Se a gente olhar o Antigo Testamento, a gente vai ver que Jezabel ela foi casada com um rei chamado Acabe. Sim ou não? Sim. E Acabe ali é um tipo, é uma figura de governo, de autoridade. E o Senhor tem nos dado governo, o Senhor tem nos dado autoridade, amém? O Senhor tem te dado governo, o Senhor tem nos colocado por cabeça e não cauda. Essa história é assim, eu não queria, mas o diabo meio que me empurrou. Irmão, isso não existe. O que acontece é que o diabo pode até sugestionar, ele pode até, sabe, de alguma forma tentar trabalhar tudo uma atmosfera, mas ele não vai fazer você pecar. Ele não vai fazer você decidir pela coisa errada. A decisão ainda é nossa. E para isso o Senhor nos deu o quê? Governo. Não é isso? Autoridade. E aí a figura lá do Acabe. Mas o que acontece lá no Antigo Testamento? Ele faz uma aliança, ele abre uma concessão. Em vez dele casar com alguém que era do seu povo, alguém que temesse a Deus, não, ele casou com aquela mulher. E com a mulher vem toda a influência. Vem toda a influência. E ela começa a influenciar, pouco a pouco. A gente vai ver que o governo ali de Acabe começa a declinar. Não é isso? E com o declínio do governo de Acabe, vai declinando o quê? Toda a Israel. Toda Israel começa a entrar num declínio espiritual. Por quê? Por conta de Acabe? Não, porque Acabe tolerou Jezabel. Porque Acabe abriu concessões para aquela figura, para aquela influência. E quando eles foram ver, Israel estava fora da presença de Deus. E sabe o que aconteceu? O céu fecha. Amém? Jesus está falando sobre nós, sobre a igreja, sobre a gente tolerar. Aparentemente não é nada. Aparentemente é uma coisa sem muita importância. Mas sabe o que eu tenho visto, irmão? Eu tenho falado há algum tempo,
E essa palavra serve para mim, serve para você, serve para todo mundo. É que o diabo, quando ele quer destruir, quando ele quer roubar, matar, destruir, ele não vem com tudo. Ele até vem com tudo, às vezes ele vem com tudo, ele vem para arrebentar. Mas ele sabe que contra nós não há poder. Não há poder. Não há como amaldiçoar o que Deus abençoou. Amém? Quantos estão debaixo de bênção aqui? Diga amém. Meu irmão, Israel estava no deserto. Ninguém conseguia parar Israel. Ninguém conseguia parar. Aí um homem chamado Balaque contrata Balaão. E Balaão vai tentar amaldiçoar Israel e ele não consegue. Porque é impossível amaldiçoar e parar aquilo que está debaixo de bênção. Aonde não há brecha, meu irmão, aonde está o Senhor, aonde está o sangue do Cordeiro, aonde existe arrependimento, aonde existe um alinhamento do céu na terra, o inferno não pode te parar. O inferno não pode te resistir, irmão, está na palavra de Deus. Mas aí Balaão falou assim, nós não podemos nada contra Israel, porque Israel está abençoado. Mas Balaão falou assim, faz o seguinte, Balaque, comece a introduzir mulheres no meio do acampamento, começa a contaminar. Começa por dentro, começa com pequenos casamentos, pequenas alianças, pequenas concessões. Coisas que a gente vai abrindo, irmãos. A gente vai abrindo concessõezinhas, é uma mensagenzinha, é um áudiozinho errado, concessões. E sabe o que a gente tem visto? A gente tem visto, infelizmente, Satanás derrubar homens de Deus, e derrubar mulheres de Deus, e destruir famílias. Sabe por quê? E eu te falo por quê. Porque começaram a tolerar Jezabel. Começaram a abrir pequenas concessões. Pequenas concessões. O texto vai dizer então que Israel agora está longe do Senhor. Então Deus levanta quem? Elias. Diga Elias. Profeta do fogo. Profeta do fogo. Aonde vem o fogo de Deus? Onde Deus começa a queimar toda a palha. Amém? Deus começa a queimar todo engano. O Senhor começa a queimar tudo aquilo que está roubando o nosso coração. Mas antes do Senhor responder com fogo, o que Elias fez? Elias reergueu o altar, reparou o altar, alinhou o altar, amém? E depois que ele alinha o altar, o Senhor então responde com fogo. A gente vê aquela história, a gente precisa trazer para os nossos dias. Muitas vezes nós estamos abrindo essas concessões, tolerando determinadas coisas. E como a gente sempre tem falado, querido, para a gente caminhar para o final. Quando a pessoa está, muitas vezes você vê a pessoa, quando ela sai da presença de Deus, ela esfria, ou ela cai em pecado, ou ela adultera, ou ela faz isso ou faz aquilo. Pode acreditar. Tudo começou com uma coisa muito sutil, muito assim despretensiosamente. É por isso, meu irmão, que assim, a gente tem que ser radical. A Bíblia nos ensinou a fugir de toda aparência do mal. E tem gente que fala assim, não, eu consigo, não, eu estou no controle. Irmãos, a gente tem que entender que a gente não pode confiar na gente mesmo, a gente não pode confiar em si mesmo. A gente tem que depositar toda a nossa confiança onde? No Senhor. Mas muitas vezes, querido, é assim que acontece. E eu quero finalizar falando isso. Nós temos que entender que, como igreja, nós não podemos mais tolerar coisas. Que nós não podemos mais, tolerar algumas concessões na nossa vida, na nossa casa. Existem coisas que precisam ser realmente arrancadas, precisam ser eliminadas. Eu não sei o que o Espírito Santo está falando ao seu coração, mas eu tenho certeza que muita gente aqui vai embora daqui a pouco, e vai assim, com a graça de Deus, no poder do Espírito Santo, vai começar a tirar tudo aquilo que não está mais alinhado com aquilo que Deus tem na sua vida. Amém?
Então, meu irmão, vai lá, joga fora aquela roupa que te lembra a tal pessoa. Amém? Vai lá, pega aquele objeto que faz você conectar com alguma outra coisa, irmãos, arranca tudo. Arranca tudo. A Bíblia fala de um homem chamado Coré, algumas versões diz que ele enterrou debaixo da casa dele, Acã que enterrou debaixo da casa dele aquilo que Deus tinha mandado jogar fora. Às vezes nós enterramos coisas, e aquilo está trazendo peso, está trazendo, irmãos, eu falo com muito amor, está trazendo legalidade. Nós temos que eliminar isso. O Senhor já te deu governo, o Senhor já te deu autoridade, o Senhor já te deu autoridade em nome de Jesus. A gente não pode negociar, e a gente tem que aprender a dizer não para as trevas, a dizer não para o diabo. Sabe, existe um poder muito grande quando a gente fala, não quero isso, isso não vai entrar na minha vida, isso não vai entrar na minha casa, isso não vai entrar no nosso dia a dia, isso não vai entrar na minha geladeira, isso não vai entrar na minha televisão, isso não vai entrar no meu celular. Eu rejeito todo conteúdo que não é de Deus no meu celular. E a gente começar a ter um estilo de vida que venha agradar ao Senhor. Sabe, Deus quer trazer ajuste, alinhamento. Eu não sei o que Deus quer alinhar na sua vida, mas eu tenho certeza que a vontade do Senhor, que aconteça assim como é no céu, aconteça na terra, aconteça na sua vida, aconteça na sua casa, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Nós queremos orar sobre isso.